Gravando. A Prefeitura Municipal de Volta Redonda, a Secretaria Municipal de Cultura de Volta Redonda e o Unifoa apresentam para todos vocês o nosso primeiro podcast Pod Preta. É com muita satisfação que eu, Renata Ferreira, apresento para vocês esse mais novo projeto, esse mais novo produto da Secretaria Municipal de Cultura para falarmos sobre o Júlio das Pretas. O Júlio das Pretas é uma grande mobilização política e social organizada, principalmente por mulheres negras de todo o Brasil. A ideia e a principal luta é contra o machismo, contra o racismo e contra o sexismo. Então, com vocês, o Júlio das Pretas da Secretaria Municipal de Cultura. E eu trago como minha primeira entrevistada, que me deixa extremamente honrada e feliz, a minha amiga, professora, pesquisadora e coordenadora dos anos finais do Departamento Pedagógico da SME de Volta Redonda, a minha querida amiga Daniele Araújo Balbino. Boa noite. Boa noite. Primeiro dizer que estou lisonjeada com o convite, agradecida e muito feliz de estar aqui abrindo, essa conversa que é tão importante, tão preciosa para nós, mulheres pretas brasileiras. É isso. E eu já começo, eu gosto muito de, quando estou conversando com mulheres, principalmente nós, mulheres pretas, e eu tenho ouvido muito isso de outras mulheres, principalmente das mais velhas, que a gente vem num processo de não deixar a nossa humanização de fora das nossas conversas. A gente luta por tanta coisa que no finalzinho das nossas batalhas a gente esquece de se humanizar. Então eu queria que, antes da gente falar do seu trabalho, que a gente falasse da Daniela, professora, que também faz parte do legado da família Balbino. Eu sou uma mulher de 41 anos, sou filha de uma dona de casa e de um metalúrgico. Minha mãe, quem me dá o nome Araújo, foi uma mulher que brigou para poder estudar. E aí, meus tios, irmãos mais novos, que pagaram para que ela fizesse o ensino médio. Então, minha mãe sempre valorizou muito o estudo e foi quem pautou essa vida voltada mesmo para uma educação e entendendo que essa educação poderia transformar a minha própria vida. Sou fruto da educação pública deste município, e que para mim foi de muita qualidade. Por parte de pais, sou sobrinha de mulheres que, na minha visão, são grandes fortalezas dentro do processo de trabalho na rua mesmo, assim, para fora de casa, e que são referências, para muitas pessoas ainda na educação. E para mim, obviamente. Então, ser essa mulher, que filha de uma dona de casa, mas que valorizava muito o estudo, e sobrinha de outras mulheres que valorizaram o estudo e que fizeram dele também seu ganha-pão, mas de uma maneira com muita excelência, me posicionou na vida acreditando na educação e compreendendo que ela era o fator motriz para a mudança na minha família. Então, quando a gente fala da família Balbino, eu sou muito reconhecida, Daniele Balbino, nesse lugar, de ser desta família. É uma família que, em algum momento, se destacou nesse processo do negro dentro de Volta Redonda, por ascender, de alguma maneira, também socialmente, E tudo fruto da educação. Então, meu avô e minha avó fizeram questão que meu pai, meus tios e minha tia estudassem, e eles continuaram fazendo questão que nós estudássemos também e dando valor a esse estudo. Então, eu me lembro que num período de muita dificuldade familiar, a minha mãe ainda falava com muita força, a obrigação de vocês é estudar, o que eu quero é a compreensão. Então, todo mundo estudou. Estudar não era mais ou menos, ou não podia ser tratado como qualquer coisa. Eu só fui trabalhar depois dos 18 anos, mesmo com dificuldades financeiras em um período. Então, o estudo na minha casa sempre foi algo muito prioritário. E isso vem, do vô, da avó, da mãe, do pai. E aí a gente acaba trazendo
esse legado. Então, ser a Daniele Balbino hoje que coordena os anos finais, né? É ser sobrinha também da Marlene Balbino, é ser sobrinha da Aparecida Balbino, que também fizeram parte aí da educação nessa região, né, no município. E é ser filha da Elizabeth Araújo também, que tanto valorizou, que tanto brigou para poder estudar, que tanto sonhou em estudar. E aí poder dizer, né, eu sou a realização do sonho de quem veio antes. E isso é muito bacana. Isso é muito importante, né? É reconfortante também ter esse entendimento de que eu sou a realização. Eu sou fruto do muito trabalho que tiveram, dos muitos choros, né, das muitas noites sem dormir. Elas deixaram um caminho bem tranquilo, não foi fácil, Claro. Mas a gente entende que, olhando para os lados, né, e fazendo essa análise, eu entendo que meu caminho foi bem tranquilo, nesse lugar de poder estudar e de poder, de já compreender que o estudo era algo tão importante, de que ele poderia trazer aí as reviravoltas que eu gostaria, né? Eu conheci mais a sua tia Marlene, porque eu sou da cultura, mas eu também sou da educação. E teve um período que a gente se via todas as terças-feiras. E muitas vezes ela coordenava as rodas de conversa entre animadores culturais, mas eu percebia nela um olhar mais firme para mim. Sabe? Para que eu não deixasse a peteca cair, estando naquele lugar confuso, com muitas idas e vindas de profissionais. E eu lembro, assim, sempre de um abraço acolhedor na chegada, sabe? Eu acho que é muito disso, né? De uma mulher preta entender o lugar da outra naquele lugar especificamente, né? As pessoas sempre conversam, né? Quando e como elas se identificaram como pessoa preta na sociedade brasileira. E aí você tem sempre um fato marcante nessa posição. E aí eu já busquei isso na minha memória em alguns outros momentos, inclusive na terapia, e eu não tenho esse fato, né? Eu sempre me entendi enquanto uma pessoa preta, por conta desse letramento racial da minha família preta, que é a família Balbino, né? A família da minha mãe é uma família negra, no lugar de ter pretos e pardos, vamos dizer assim, ter pessoas brancas também. E na família do meu pai, é uma família absolutamente preta. Então, e onde essa negritude, esse letramento me veio de berço. E, obviamente, ele foi para fora, nesse lugar de olhar para as outras pessoas pretas, entendendo que elas poderiam, né? Essa firmeza, ela é muito lembrada, e há um tempo atrás eu fui buscar fotos, né? Fotos do meu avô, da minha avó, e eles estão sempre sérios, firmes. Eu tenho lembranças maravilhosas, de muito afeto, de muito carinho, mas em todas as fotos eles estão, assim, esticados, né? A roupa tá impecável, Uhum. E aí tem toda essa outra atmosfera que eu acredito que era pra rua, né? Era para dentro de casa também, mas mais para a rua. E aí essa firmeza muito presente, né? E aí hoje eu compreendo com muita leveza de que ela era necessária para poder romper as barreiras que romperam. Ah, com certeza. Né? Hoje eu posso sorrir, eu brinco muito disso ainda. Eu não posso sorrir com tanta facilidade, mas hoje eu já posso sorrir com mais frequência do que eles sorriam. E aí eu entendo essa firmeza também como esse atravessar o caminho para facilitar. Sim, é nisso que eu falo das minhas facilidades. Sim. Eu já posso estar mais tranquila, isso não quer dizer que eu esteja à vontade, ou absurdamente à vontade na rua. Mas eu já posso estar mais tranquila na rua, entendendo quem eu sou e compreendendo o processo por qual eu passo todos os meus dias, né? Por ser uma pessoa preta. Então, Eu entendo essa firmeza, esse olhar e esse letramento mesmo de acolher outras pessoas, de mostrar que era possível, de entender que a gente dá conta e de que nada minoriza a nossa competência, né? O olhar do outro é só o olhar do outro. A gente compreendendo quem a gente alcança aquilo que é necessário. É uma frase que eu até costumo falar muito lá no tour afropedagógico, no Memorial Zumbi. Principalmente para os jovens e para as crianças, que se a gente não sabe de onde a gente veio, fica complicado a gente conseguir entender para onde a gente quer ir. Exatamente. Né? E eu falo muito com eles, vocês precisam conhecer o Memorial Zumbi, o Clube Palmares, entender essa galera que veio antes. Isso aí.
para vocês nos ajudarem, porque a gente vai precisar de vocês, eu sempre coloco isso para eles. E aí, falando sobre alunos, antes de eu chegar no departamento pedagógico, eu quero dar uma passadinha no Clube Palmares. Ah, ótimo. Porque você é uma das professoras que está lá nesse fantástico curso de letramento racial. Queria que você falasse um pouquinho do seu papel com as outras, principalmente com as outras mulheres da equipe. Eu faço parte da equipe de projetos do clube, né? É uma equipe de pessoas, a gente brinca, né, sobre essa juventude, já que a gente tem 40, 50, né, alguns 30, mas em grande parte a gente está na fase dos 40. E a gente pensa, né, nessa educação, a partir da proposta que sempre foi do clube, de compreender a educação para além de uma sala de aula, né, em diferentes espaços. Então, dentre os projetos, a gente tem o curso Educação Antirracista, por uma educação antirracista, que nasce, né, no pensamento do Douglas Lucas, Gisele e Leonardo, e eles realizam Eu Chego Depois, mas pensando muito nas questões de atender os professores, né? E no meio do caminho a gente descobre que a gente precisava atender a todos, né? E aí esse curso vai sendo modificado diante as realidades que vão atravessando. E a gente entendeu que a gente precisava muito fazer um curso sobre o letramento racial para também atender essas diferentes pessoas que querem se entender dentro da sociedade e que atuam nela também nas mais diferentes áreas. Então, essa equipe, a gente está sempre compreendendo, né, que os valores civilizatórios afro-brasileiros para essa proposta é o que nos rege. Então, a cooperação, ela é fundamental. Então, a gente não pensa nada sozinho, a gente não realiza nada sozinho. A gente vai se direcionando, avaliando, se retroalimentando e aí construindo. A gente está com essa edição aberta do letramento racial. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre tudo. Nesta edição, a aula já é compartilhada, e aí muito na proposta da cooperação mesmo. Então, a minha parceria é com Douglas Lucas, e a gente vai falar dessa construção do Estado e Nação, né? Estado, Nação e Raça. A primeira discussão é a discussão base, e a gente tem no Letramento Racial 2 uma discussão um pouco mais aprofundada sobre a construção desse país com a ótica, né, do negro. E aí, dando um spoiler, né, a gente vai compreender que os símbolos nacionais são símbolos negros. Então, a gente nega o tempo inteiro essa negritude, mas tudo que representa o Brasil, e aí se você pensar, o futebol é o samba, né, é o corpo da mulher que é vendido, a gente está falando de formas e a gente está falando de produtos e produções que são da negritude brasileira. Então, essa construção desse Estado que nega o tempo inteiro essa negritude, mas usufrui dela aí enquanto símbolo, enquanto marca, para poder lucrar e para se representar, né, para o mundo. E é importante, né, a presença das mulheres dentro do Clube Palmares, né? Eu chego no clube com Douglas verificando umas fotos e ele vai me mandando fotos da família Balbino, né, depois fazendo umas leituras de ata, descubro Marlene Balbino também, em função parecida de que faço hoje. Então, eu chego reafirmando esse local da minha família, que para mim é um grande privilégio, é um grande presente. E aí nós somos muitas mulheres, eu vou até não citar os nomes porque eu tenho medo de esquecer. Tá certo. Mas nós somos muitas mulheres, né? E a gente pensa diferente, a gente se complementa e é muito bacana porque a gente consegue se olhar no olho, né, pensar diferente, escutar uma outra proposta sobre aquilo que você está fazendo, compreendendo que a gente está ali numa irmandade mesmo, sabe? Compreendendo que ali a gente está pelo coletivo, né? E no coletivo cabe todo mundo, cabe as nossas diferenças e as nossas igualdades. Então, eu me lembro que após essa aula no outro curso, né, na primeira edição do Letramento Racial, eu vou perguntar para Tamara, como é que foi a aula? E a Tamara traz pontuações que eu acho, assim, incríveis. E, por vezes, ela estava ali me criticando, mas foram incríveis as percepções que eu guardei para que eu possa agora reutilizar de uma outra maneira dentro desse segundo momento do curso. E aí é muito nessa atmosfera mesmo de irmandade. Ali eu fiz amigas e irmãs para uma vida. O clube também me deu esse presente. A sua tia reconheceu a minha mãe numa foto.
Ela reconhece todo mundo. Minha tia fez 80 anos esse ano. Leonardo fez uma entrevista com ela, né? A gente tá lá com o Centro de Documentação no clube, a entrevista tá disponível também no Centro de Documentação. E aí ela reconhece, ele brincou, né, assim, sobre a questão. Nossa, a Marlene, ela lembra de tudo. Deram ótimas fofocas a entrevista, porque ela vai lembrando e vai pontuando todo Ela mundo. lembrou da minha mãe, então para mim foi emocionante receber esse feedback do Leonardo. Olha, professora Marlene, essa daqui é que é a sua mãe. Foi extraordinário, extraordinário. Mas aí agora a gente vai... Entrar no trabalho. Vamos entrar no trabalho, para a SMEVR. Como é estar nesse lugar, uma mulher preta, jovem, com todo esse legado, hoje estar nesse departamento pedagógico e tratando principalmente dessa questão de uma educação antirracista? Primeiro eu preciso pontuar, né, que eu não terminei o magistério e entrei para a educação. Então, eu terminei o magistério, passei um tempo na educação, e aí eu passo 10 anos entre comércio e indústria, em diferentes funções, e que a liderança sempre me foi um local que acontecia. Por mais que eu fugisse dela, eu quero ficar escondida, a liderança me vinha, e aí era aceitar ou aceitar, né? Enquanto CLT, a gente aceita ou aceita. Eu perdi minha mãe com 23 anos, eu estava na CSN, tinha acabado de entrar na CSN. E aí, quando passo para esse concurso, né, venho também nessa perspectiva de que agora eu vou ficar dentro da minha sala de aula quieta. E aí, fui puxada para diferentes outras funções dentro da escola, né, saí da sala de aula já tinha um tempinho. E aí, um ano antes de eu ir para a Secretaria de Educação, eu faço o mesmo movimento, vou voltar para minha sala de aula quieta. E aí, eu troco de escola, volto para a sala de aula, e aí eu sou revista, né, pela chefe do departamento e sou convidada para essa função. Então, eu lido com adolescentes, né, pensar nas adolescências é novidade, pesquisar sobre as adolescências é uma novidade, está recente, a gente olhar para essa diversidade, né, das nossas adolescências, no Brasil como um todo e sobretudo em Volta Redonda. Ter esse olhar para a diversidade contribuiu e contribui muito, né? Se a gente está falando de um país que tem maioria negra, o que eu tenho dentro da minha escola é maioria negra, né? Poder compreender o que é diversidade, o que é território, a partir de Nego Bispo, a partir de Milton Santos, me fortalece muito também ser uma pesquisadora nesse lugar, justamente por compreender que Volta Redonda aparentemente pode ser pequena, mas ela é uma cidade que se constitui de territórios muito diferentes. Uhum. E as minhas escolas estão neles, né? Então, para cada uma tem um remédio. Eu não posso medicá-las da mesma maneira. Fazer isso traz uma perspectiva de grande mudança para um departamento, para uma sessão, que é a sessão de anos finais, né, para a construção aí dessa educação. Então, a gente vai construindo muitas discussões com os nossos professores, nossos supervisores e orientadores, e também os nossos diretores, claro, para tentar trazer essas perspectivas de mudança, desse olhar, e aí sim trazer aquilo que a gente acredita como possível para os nossos adolescentes. A gente está vendo, enquanto país, os anos finais, essa fase em decadência, né, a ponto de se construir pela primeira vez uma política pública que é a escola das adolescências, que é uma novidade, enquanto a gente já tem décadas, né, de políticas públicas voltadas para a alfabetização, para a educação infantil. Então, pela primeira vez se pensou a adolescência, por isso falo que é novo. Então, é um grande desafio. Ser mulher nesse papel é um grande desafio, porque ser mulher no papel de liderança, por si só, já é estar desacreditada. Ser uma mulher preta e jovem, né, e com aparência ainda mais jovem, é desafiador demais, assim, cansa, porque as pessoas realmente acreditam que a gente está falando de uma pesquisa que está muito longe, que está muito distante, que a nossa observação, às vezes, não é validada por quem está ali escutando. Por outras pessoas, e eu tenho sentido por um grande número de pessoas, ela é muito validada. Hoje eu tenho uma equipe que é fabulosa nesse lugar e que a gente consegue trocar, né? Eu estabeleço uma liderança baseada na cooperação mesmo.
Eu não me sinto a chefe, eu não me sinto mas eu me sinto fazendo parte de um processo que a gente pensa e constrói junto. E hoje mesmo eu brinquei, né? Que tem hora que eu tenho que falar, tá bom, gente, é isso mesmo, vocês têm razão e vamos voltar aqui. E que pra mim isso é muito confortável de fazer. Mas pra fora, me coloca numa situação que parece de vulnerabilidade, né? De que eu teria que saber tudo, né? E aí lidar com esse que você tem que saber tudo é muito difícil, porque ninguém sabe tudo. É verdade. Né? Nem eu, nem ninguém sabe tudo. E aí estar nessa liderança aprendendo e executando não significa também que eu tô fazendo sem pensar, né? E aí a gente vem se desafiando. Eu aceitei esse desafio, gosto desse desafio, gosto de formar adultos, de pensar junto com professores. Eu adoro, sou apaixonada pela adolescência, por essa fase que eu acho que é tão crucial e importante, não esquecida minha. E eu acho que isso faz toda a diferença também para a execução do trabalho, porque a gente vai pensando neles, né? Não sei muito para eles. Não sei, falei hoje também com a minha equipe que não sei se a gente vai enxergar esse fruto desse trabalho que está sendo construído, planejado com muito carinho. Mas não tem problema, né? A gente vai continuar fortalecendo e planejando, porque onde é que eu esteja, eu tenho muita segurança do que a gente está fazendo hoje vai trazer grandes possibilidades para aqueles que mais precisam. Eu tenho certeza. Ai, que assim seja. Tenho certeza absoluta. E aí, infelizmente, a gente chega foi rápido. ao final de um papo delicioso, nosso primeiro Pod Preta, porque a ideia do nome é que a gente pode falar sobre tudo e fazermos e sermos tudo o que a gente quiser. Essa é a ideia do Pod Preta. Então, para mim, foi uma honra conseguir te convencer a estar aqui para falar sobre o que você fala tão bem, abrir o nosso Júlio das Pretas falando sobre educação, que é um tema extremamente importante para a Secretaria de Cultura, né? Por isso essas várias parcerias e por isso também o Memorial Zumbi está aberto, né? Eu percebo que hoje, se não fosse a parceria da cultura com a educação, a gente não ia ter o número de jovens e crianças que hoje a gente recebe lá dentro do Memorial Zumbi. Então, assim, muito grata e muito feliz por você estar aqui com a gente. Eu que sou muito grata e, assim, feliz de poder estar aqui. Sou uma pessoa tímida, né? E aí é o meu primeiro podcast. Então, pensei, aceitei e vim, porque eu acho importante a gente dizer para as outras meninas, para as outras mulheres, que a gente pode. A gente pode sorrir, a gente pode se fortalecer, a gente pode caminhar juntas, né? A gente pode fazer pelo coletivo e a gente pode fazer por todas nós. E aí tô aqui de braços abertos, de coração aberto, colocando minha cara para jogo. É isso. Como eles próprios, como os nossos adolescentes dizem, para que a gente possa criar aí o mundo que nos cabe, porque é isso que a gente tem feito, né? Eu sempre brinquei com os meus alunos que eu sou fruto de uma resistência, e sou mesmo, eu sou fruto de uma resistência. Muita gente teve que fechar a cara para que eu pudesse andar hoje na rua, né? Muita gente teve que engolir choro para que hoje eu pudesse chorar, né? E eu continuo resistindo, mas eu vou continuar resistindo sorrindo, porque a gente pode. Vamos todas juntas. Vamos. Com muito axé, principalmente. Assim seja. E aí eu quero agradecer a Prefeitura Municipal de Volta Redonda, a Secretaria Municipal de Cultura e a Unifoa por nos permitir estar nesse estúdio lindo, dando pontapé inicial nesse projeto que eu espero que dure por muitos anos. Que assim seja, vai ser. Assim seja, e assim vai ser. Esse foi o primeiro episódio do Pod Preta. Foi?